Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço a presença de todos, bem-vindos a mais um webinar. Queria agradecer demais o professor Jansen Ozaki por ter aceito o nosso convite. Para a gente é uma grande honra tê-lo aqui, passando um pouquinho da sua experiência, da sua vasta experiência e muito mais, poder introduzir aí um pouquinho sobre os nossos produtos. Para quem ainda não teve a oportunidade de ter algum curso com o professor Jansen, eu vou apresentar. O professor Jansen é especialista em biologia celular pela Unifesp, especialista em mestre em dentística pela Unicamp, já deu aula em várias faculdades, né, Unimes, Metodista, aqui em São Paulo. Hoje ele coordena o curso de especialização em dentística restauradora, na EAP, na PCD de São José dos Campos. Tem diversos cursos de imersão em lentes de contato odontológicas na Odonto Partner, aqui em São Paulo, e faz cursos também de aprimoramento no Instituto de Educação Morumbi Tetsu Saito, aqui em São Paulo. Além disso, o professor ministra diversos cursos em conferências, em congressos internacionais, tanto na Europa como na América Latina. Queria desejar a todos um excelente webinar. Eu queria deixar avisado que o microfone de todo mundo fica desativado e todo mundo que tiver pergunta pode fazer as perguntas nesse campo de perguntas e aí eu faço a intermediação, passo para o professor e o professor vai respondendo no decorrer da aula, tá bom? Passo a palavra então para o professor Jansen. Obrigada, viu, Jansen? Boa aula. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, agradecer a Cuser, em nome da Paty e da Larissa, pela parceria, de a gente poder estar aqui juntos novamente, nesse pequeno tempo. É um tempo de pandemia, é um tempo diferente, então a gente tem que aproveitar para poder compartilhar conhecimento e tentar melhorar a nossa vida pós-pandemia, né? Então, queria agradecer primeiramente a Cuser por proporcionar essa oportunidade e vocês que estão aqui juntos para a gente poder passar essa quase uma hora juntos, tá? Então, obrigado a todos. Eu trouxe para vocês um material, deixa eu só passar aqui, um material que vai falar sobre preparos, né? E também uma parte sobre moldagens, e eu vou dividir a minha palestra em 3 tópicos, tá? Não vou falar muito de características de propriedade material, que eu acho que... Opa, perdão. Ele parou sozinho, espera só um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui que aconteceu alguma coisa. Espera só um pouquinho. Aí, vamos voltar aqui. Então, como eu disse, eu dividi em 3 tópicos para a gente aqui. Eu tive uma oportunidade antes de ver a webinar do Alexandre Tateyama, o professor Alexandre Tateyama, e falou muito bem das propriedades, de como é a disposição de todo o material. E eu vou tentar aqui não falar tanto de propriedades, vou falar de como se utiliza os materiais de moldagem, mas principalmente o que a gente pode fazer hoje no nosso dia a dia que pode melhorar o nosso resultado final quando a gente estiver preparando, quando a gente estiver fazendo a nossa moldagem, obtendo molde de qualidade, para obter, então, resultados de qualidade, né? Então, assim, no final, pessoal, a gente sempre quer ter resultados como esses que a gente está vendo, buscando uma realidade clínica de excelência, se possível, e principalmente de naturalidade que contemple aí os desejos e anseios de todo paciente. A gente vai voltando um pouco no nosso dia a dia, nesses tempos de pandemia, e eu tenho observado, assim, se Deus quiser, algumas coisas estão mudando para melhor. Eu tenho alguns pacientes que quiseram marcar consulta para conversar, e a maioria tá indo para um lado muito bom, que eu acho que vai ser bom para a odontologia, que é o lado do investimento na pessoa, né? No seu ser. Muitas pessoas, muitas não, né? 3 até agora, me relataram que se preocupavam muito com o ter,
E eles estão pensando, mas para que eu vou ter, sei lá, tantas bolsas, tantas compras materiais e ficar com o meu sorriso que não me agrada? Então, eu achei legal, foram assim, nesse retorno gradual, alguns depoimentos de um pós-pandemia muito interessante que eu achei. É lógico, alguns não têm condições, mas as pessoas que têm condição e não se atentavam tanto, né, ao seu sorriso, ao se preocupar com você mesmo, talvez volte um pouco nesse olhar, e eu vejo muito por um movimento forte desse lado da nossa clínica lá. E o que eles vão querer no final, né? Eu atendi ontem uma paciente que fez ortognática, ela fez, coitada, ela tem 4 anos de processo e agora ela está finalizando, e ela chegou no meu consultório e falou assim, agora o que eu faço? Eu quero sorrir. Eu fiz tudo isso, eu paguei a horta, eu fiz ortognática, mas no final, Jansen, eu quero sorrir. E quanto tempo vai demorar isso? Eu falei, olha, Simone, se tudo der certo, no máximo 2 semanas terminou. Ela, como 2 semanas? Eu fiquei 4 anos. Eu falei, pois é, todo mundo trabalhou, se empenhou, trabalhou forte para ter um resultado fantástico. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Mas o meu trabalho por você, para deixar você linda e com um sorriso maravilhoso, são no máximo 2 semanas. E aí ela falou, nossa, que fantástico. E é isso que acontece, né? No final, quem termina, que sou eu que reabilito, eu acabo tendo bastante depoimentos de gratificação. E o orto, que ficou 4 anos, o paciente nem aguenta mais ver o dentista, mas assim, no final, todo o conjunto importa, né? Então, assim, para chegar em resultados, como todos esses que vocês estão vendo, todos esses casos que vocês estão vendo, nem são todos, é uma parte, ou até uma pequena parte de casos que eu fiz ao vivo. A maioria aí que vocês estão vendo foram feitos em cursos ao vivo no Brasil ou fora do Brasil, em que eu viajei com o José Pereira Flores, o meu amigo e meu parceiro, técnico dental, e a gente fez casos ao vivo e experimentou ao vivo, então, buscando devolver uma realidade clínica de um sorriso mais natural e não artificial, mas às vezes o paciente quer isso. Tá? Então, assim, entrando direto agora, sendo um pouco dessa introdução, os nossos pacientes sempre vão querer esse sorriso bonito, né, de acordo com os desejos e anseios que ele tem na cabeça. Né? Mas a gente sempre tem que ter em mente o que tem antes, qual é o caso inicial, porque mostrar só o caso final é fácil, é bonito, né? E com um pouco de experiência e um excelente técnico dental, a gente consegue resultados bons. Mas o que eu acho importante aí a gente pontuar é que, independente de alguns casos, você vai ter substratos muito diferentes. Então, se você vê nessas setas azuis que estão aí, os substratos são favoráveis. Então, os preparos são mínimos, né? Criando espaços mínimos para o seu técnico fazer o laminado, e no outro, é uma dentinogenes imperfeita, que aí o técnico vai precisar de mais espaço, e aí você vai ter que ter algum conhecimento a mais de como manejar o preparo dental para você obter um sucesso de preparo que tem espaços aí para o seu técnico trabalhar, né? Então, substratos bons é muito fácil fazer. Aliás, não é tão fácil, mas é mais simples e menos complexo. Quando você encontra esses casos que estão aí, são todos casos reais de consultório, né, que o paciente aparece com um elemento escurecido, aí você tem que variar preparos. Né? Então, e no final, pessoal, se a gente pensar bem, o preparo dental é o que a gente faz no substrato dental, no dente dos nossos pacientes, é um preparo para receber a futura prótese. Né? Então, tudo que a gente fizer aqui é de acordo com o que o técnico dental deseja. Então, a gente precisa fazer o melhor preparo possível com os espaços e as características que o nosso protético necessita. E a melhor maneira de fazer tudo isso é seguindo alguns passos e, principalmente, devolvendo aí, devolvendo ou copiando ou entregando para ele moldes perfeitos obtidos em moldagens com materiais adequados. Né? Então, eu vejo muitas vezes hoje pessoas que têm muita habilidade, mas aí algumas vezes tem algum problema na moldagem. O preparo está bonito, eu recebo fotos, como professores me pedem me perguntam ou perguntam a minha opinião, está perfeito, mas alguma coisa não dá certo. Então, é sobre isso que eu vou tentar falar com vocês hoje. O que a gente pode fazer nos preparos que vai melhorar o nosso resultado final? Né? Que lá no final é tudo uma sequência, é uma cadeia. Melhorando os preparos, vai melhorar também,
facilitar a nossa moldagem, vai ter bons espaços de trabalho, o nosso técnico vai trabalhar e a gente vai ter um resultado a contento aí, tá? Então, fiz aqui um slide só para mostrar para vocês o básico, né? Para quem não conhece... Oh, perdão, pessoal. O básico... Deixa eu só... Eu cliquei um botão aqui, ele saiu da tela. Deixa eu só voltar aqui. Vamos ver se ele vai. Perfeito, desculpem. Então, um básico aí que vocês estão vendo, que é uma sequência de trabalho. Então, você vai ter um modelo de estudo, que você vai obter aí com o melhor material de moldagem que você puder, porque tudo vai ser em cima dele, né? Então, você vai ter o modelo de estudo e depois você vai ter o enceramento logo abaixo, ok? E na outra coluna você está escrito guia de mockup ou guia de simulação em boca, que você vai construir com siliconas, né? Se possível, silicona leve e pesada, não só a pesada, que ela não dá muitos detalhes, tá? E se possível, condensação, ou se for melhor, e se você puder, faz com silicone de adição, que ele é mais estável e vai ter uma boa durabilidade. Mas o de condensação, o Optogel Xantoprim, não vai alterar de maneira significativa nada, tá? E a outra coluna que está escrito guia de preparos aí, a gente vai observar que tem os guias de preparo que são fundamentais para a gente conseguir fazer o nosso preparo dental e ter um resultado satisfatório em relação à espessura que a gente vai entregar para o nosso protético, né? A gente tem que ter espaços, né, de trabalho para que ele consiga ter uma espessura de laminado, que ele consiga manejar e confeccionar. Isso é muito importante. Então, isso é importante, ó. Passos básicos para quem não sabe nada. Para quem já sabe, vai falar, nossa, que repetitivo. Eu sei, mas é só um slide para a gente não demorar muito tempo e para também resgatar as pessoas que não estão acostumadas. Então, a simulação em boca é isso, tá? Foi feito com aquela guia que vocês viram lá, uma paciente queria fechar os diastemas, e aí está a simulação em boca para materializar na boca do paciente o projeto que a gente teve aí de simulação, ou que a gente idealizou junto com os anseios da paciente, uma simulação do sorriso que ela quis, certo? Então, isso é um protocolo convencional, que a pessoa vai ver, e o paciente vai ver, vai aceitar, às vezes não vai aceitar, vai expor o que não satisfaz os anseios dela, e a gente pode propor algumas modificações. Legal? Então, esse é o procedimento. Está tudo certo? E aí a gente parte para os preparos. Então, o preparo, pessoal, não é só você ver um substrato escuro e começar a desgastar. Não existe maneira de a gente conseguir aí, só a olho nu, desgastar os dentes e saber quanto foi desgastado, né? E eu não acredito muito naquelas brocas ou pontas diamantadas aneladas, sabe? Que tem anéis que diz que desgasta 0,3, 0,2, porque assim, desgasta da superfície do próprio dente. Muitas vezes você tem um dente como esse, que é um pouco palatinizado, que você não precisa desgastar tanto, porque o enceramento mostrou que a gente pode ganhar um pouco de volume vestibular. Então, se você usar uma broca de 0,3, talvez esteja desgastando a mais num substrato que não necessitaria desgastar, ok? Então, saber que existe o mockup e a simulação em boca é importante, e também saber que se deve usar durante os seus preparos uma guia de orientação de preparos, para que a gente posicione sempre, ao preparar o dente, uma guia que nos mostre aí qual foi a quantidade de dente ou de substrato desgastado ou preparado para que o protético consiga fazer aquela morfologia que a gente ensaiou no nosso enceramento ou no nosso mockup, ok? Então, voltando nesse caso, aqui a gente enxerga os dentes multicolors, né, nessa primeira foto na parte superior do slide. Deixa eu só ver se eu consigo conectar aqui o meu apresentador para ver se eu consigo. Vocês escutaram, meu cachorro resolveu latir, mas faz parte. Ok, ó. Então vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer o mostrador. Então, nesse slide superior esquerdo, tem os dentes multicolor, e ao preparar o dente, no slide de baixo, você está vendo que existem vários tons de cor. Tem um tom mais escurecido no 12,
O 11 é um dente vitalizado. O 21 tem endo também, mas não está tão escuro quanto o 12, tá? E o 22 é um pouco mais acinzentado, também tem endodontia. E aí, como que a gente vai saber quanto que a gente desgastou? Posicionando aí a guia, como vocês estão vendo, e onde vocês estão vendo aí a seta azul, que tem 2 milímetros de desgaste, né? Depois você vai ver os outros, o dente que está vivo, que tem vermelho, eu desgastei só meio milímetro, deu um espaço de meio milímetro, que é o que o José Pereira Flores, que é o técnico que eu trabalho, necessita aí para fazer um laminado, tá? E depois em verde 1 milímetro de espessura, que é o que ele consegue, que ele me pede, que ele já consegue mascarar esse tipo de substrato, partindo aí que ele tem que bloquear uns 2 ou 3 tons, né, para chegar na cor que ele quer. No substrato mais escuro, em azul, de 2 milímetros, é porque aí ele precisa bloquear totalmente esse escurão e aí criar uma cerâmica opaca total e vir trazendo da dentina até chegando na cor natural, ok? Então essa foi uma sequência para não cansar muito vocês, e que se você obedecer isso, você vai ter aí um resultado final, né? Aqui abaixo do inicial, à sua esquerda vai ter o caso exatamente no dia que cimentou, e depois de 14 dias você vai ter resultado satisfatório, bloqueando, né, vários substratos diferentes, porque você conseguiu preparar de maneira adequada e principalmente mandou moldes de qualidade para o seu técnico trabalhar, ok? Então isso é importante. Mas aí você pode me falar assim, mas Jansen, legal, isso são as lentes, são laminados ou facetas, mas e lente de contato? Lente de contato não precisa preparar, né? Então assim, não entendi. Exato. Então, por isso que eu aceitei esse convite quando a Paty me pediu, com essa proposta de falar preparos de laminados e lentes, porque existem diferenças, né? Então, existem casos que você praticamente não faz tanto um preparo. Então, vou só dar dois slides aqui para vocês entenderem quando que você não desgasta dente. Legal? Então, quando que você não desgasta dente para fazer um laminado? Você vai ver aí no slide que tem 3 tipos de formato de dente. Começando da esquerda para a direita, o retangular, o triangular que está no meio e o ovoide, né? Então, se chega um paciente para você e fala assim, olha, meu dente, eu queria mudar a forma, e você olha o formato do dente, ele é retangular, você vê que aquele dente, aquele incisivo central típico, que tem 3 planos. Você vê aquele plano cervical, o plano terço médio e depois o terço incisal. Pessoal, esse tipo de morfologia não dá para fazer sem preparos. É esse tipo de morfologia que é o mais comum, que quando o pessoal quis fazer no começo sem preparos, ele fica com sobrecontorno cervical, fica com volume muito grande, tá? E aí vai dar um problema gengival mais tarde, vai inflamar a gengiva, e vai poder ter uma infiltração, porque é complicado de manter isso, uma inflamação da gengiva, ok? Nos casos triangular e ovoide, são casos, imagine aí, ó, o dente triangular ele é reto, porque ele possui sulcos de desenvolvimento bem marcados. Então, quando você avaliar o paciente, você tem que ver qual é a forma natural dos dentes dele, porque o triangular e o ovoide, eles permitem acréscimo de material, sem que você obrigatoriamente necessite desgastar essas convexidades ou as bossas que a gente aprendeu na faculdade, que são esses volumes de esmalte na cervical, que são retentivos e que se você não desgastá-lo, o protético vai fazer um maior volume e não quebra nessa região. Né? Se ele parar na bossa, a parte cervical fica com degrau, então ele vai fazer uma cobertura e tem que fazer um volume a mais, e é isso no final que causa um problema de inflamação gengival, famoso sobrecontorno. Então, quando funciona muito bem o laminado sem desgastes, quando você tiver uma superfície triangular, então imagine aqui esse slide, a primeira imagem da esquerda, onde vocês estão vendo aí o dente reto, chapado, né? Que é basicamente de um dente triangular. Qual que é o sonho de um paciente? O sonho do paciente aí é ter um dente volumoso, como vocês estão vendo que eu coloquei na tela agora. Olha a diferença da curvatura vestibular de um dente retangular volumoso, que é o que o paciente fala. Você vai colocar ele na cadeira, ele vai falar, eu queria um dente com mais volume, com mais brilho, meu dente é pequeno, não aparece demais, não aparece muito, eu queria que aparecesse mais. Então é isso que você vai fazer, você vai aumentar a superfície do dente. Então são restaurações aditivas. E é isso, se você fizer um sobrecontorno aí, ó, das imagens, você vai ver uma silhueta que está a mais. Isso é
a lente de contato. Tá? Se você observar nessa silhueta, no terço incisal dessa lente de contato, você vai ver que ele fica muito fino. Então, aonde você faz um desgaste para dar um espaço para o seu técnico trabalhar? É nessa região do terço incisal. É aí que você precisa desgastar um pouco e ajudar o seu técnico a fazer a arte dos mamelos, aquela translucidez e toda a arte que o técnico sabe fazer. Okay? Que José Pereira faz muito bem. Então, essa é a técnica de conceitos não sem preparo. Não é que o paciente decide, não é que o dentista não quer nunca preparar. Não, quem decide é a natureza morfológica dos dentes que o paciente possui. Se ele tiver essa morfologia, ótimo, permite. Se não tiver, vai ter que desgastar e ele tem que saber disso. Nunca façam com desgaste sem que o paciente saiba, ok? Então, rapidamente um exemplo disso, tá? A gente vai ter aí um caso típico de um dente com a vestibular mais chapada no lateral, no central, mais plana, né? Então, nessa primeira imagem, vocês viram o sorriso, nessa segunda imagem, agora você vê que eu fiz uma plástica gengival em todos os dentes, fiz um clareamento, ok? E agora está pronto para preparar. Então, o que eu vou preparar? O 22 era um pouquinho mais vestibularizado, ela não quis fazer nenhum tipo de tratamento de orto, ela tinha pressa, então, basicamente, o 22, o 12 eu não desgastei, o canino eu desgastei só aquele terço incisal, o central também, só um pouquinho arredondamento dos ângulos agudos, e basicamente não tem muito preparo aí, vocês estão vendo? Já está com um fio aí para fazer a moldagem. Esse caso possibilita aí que o meu técnico, José Pereira Flores, faça laminados, lentes de contato, sim, todos colados em esmalte, preparos sem anestesia, com grande qualidade de bordo incisal, olha a translucidez, como ele trabalha com naturalidade essa parte de bordo incisal, porque você deu aí condições dele trabalhar. Tá? Então, aí são as condições de preparo. Eu estou tentando falar para vocês qual é o nosso alvo, qual é o nosso target, o que a gente deseja de resultado final. E agora a gente começa a trabalhar tecnicamente na parte operatória, o que é importante que vocês entendam e só classifiquem na cabeça, né, quando tiver um caso na sua frente. Preparei um material novo para vocês, né, eu tenho vários materiais, mas como é época de quarentena, eu fiquei pensando em como mostrar algo diferente, então você pode dividir aí preparos para laminados, facetas ou lentes em 3 tipos, começando pelos invasivos, que é necessário, sim, uma habilidade de preparo e de várias características para fazer um preparo bem adequado para ajudar o nosso técnico a ter um resultado legal. O minimamente invasivo, né, que você vai desgastar até 1 milímetro para dar um espaço, e são casos que tem um pequeno preparo, mas sempre em esmalte ainda, o invasivo ou o suficientemente invasivo, eles ficam mais acabam afetando a dentina, tá? E os não sem preparados, esse último caso que eu mostrei para vocês, que não precisa preparo, assim, propriamente dito, só vai arredondar os ângulos para melhorar, sim, o resultado final do nosso modelo de trabalho através da moldagem e do molde, né? Mas que a própria natureza, o próprio caso aí nos possibilita fazer esses casos sem preparar. Então, isso é legal. Eu poucas vezes vi slides que mostram assim com clareza o que a gente tem hoje de variações de preparos para fazer laminado. É o que está na frente de vocês, tá? São esses tipos de preparo que a gente vai ter. E agora a gente vai discutir tecnicamente o que vai mudar nesses preparos, os passos preparos, como eu gosto de trabalhar, ok? Então, graças a Deus, essa aula vai ter gravado, então tem aí as pontas que eu utilizo. Várias empresas já me pediram para fazer um kit de brocas, mas eu, sinceramente, eu não tenho essa vaidade de ter lá brocas Jansen Ozaki, o professor Jansen Ozaki, porque, assim, como é tudo minimamente invasivo, você não precisa de nada em especial, né? Então, vocês estão vendo aí na sequência 10, 14, vocês têm, que é a redonda convencional, né? Você vai ter a 10, 12, 10, 14, a 10, 16, que é a maiorzinha, né? Que hoje praticamente não usa muito, sempre o aluno vai ter a 10, 14, vai ter a 31, 45, que é cilíndrica com extremo arredondado, tá? Se você olhar o topo da 31, 45 com o topo da 10, 14 é parecido, se você olhar a próxima, que é 21, 35, né? Da outra família,
elas são todas de extremo arredondado, e é isso que importa, que você tem aí pontas diamantadas no extremo arredondado. Acabei de ver, está escrito romper contactos proximales, está em espanhol, mas são pontas finas para abrir os pontos de contato, tá? Que é 2200, que está escrito aí, né? As pontas mais finas ou a 3200. As outras, todo mundo tem. Eu acho que todas essas pontas diamantadas vocês têm aí no seu arsenal. Não precisa comprar uma ponta Jansen Ozaki de preparos para laminado. Legal? E outro conselho que eu posso dar para vocês, pessoal, tanto não só para preparos, mas para acabamentos, para tudo que você for fazer, com o passar do tempo você fica mais exigente, e o pior de tudo é que você fica mais cego, você enxerga menos. Eu passo por isso, né? Não que eu seja velho, né? Mas eu já não enxergo muito bem. Então, assim, se você desde cedo puder e tiver esse interesse, eu acho que a magnificação é muito importante. Não sou patrocinado por nenhuma empresa de lupas, mas que é importante você usar uma lupa, é importante, porque você vai enxergar com maior qualidade, com um zoom maior, o que você está fazendo. Né? Então, é simples. Eu, quando era jovem, né, muito tempo atrás, eu atirava com espingarda de chumbo. Então, assim, como é que eu era muito bom nisso? Então, eu fazia uma mira bem pequena, porque eu acertava qualquer coisa mais facilmente. Então, é difícil de encaixar pequena. Por quê? Porque você enxerga lá dentro melhor. Então, quando você enxerga maior, o erro que você enxerga na magnificação, quando você vê olho nu, é pequeno. Tá? E se você não enxergar nenhum erro na magnificação, quer dizer que você está muito bem e todo mundo agradece. A sua gengiva vai agradecer, o seu técnico vai agradecer, porque às vezes você não usa a magnificação, mas o seu técnico usa no mínimo 3 ou 5 vezes numa lupa para ver o término, para fazer vários procedimentos laboratoriais. Então, às vezes você pode olhar e falar, nossa, está tudo rugoso, o término está imperfeito, é porque a gente não usa ou não está acostumado a utilizar. Tá? Eu acho que isso é muito importante, e se você puder, utilize um contra-ângulo multiplicador 5x1, que ajuda muito também no acabamento, e no futuro, se você puder e tiver condições, comprar também um motor elétrico. Independe da marca. Né? Também não estou aqui para fazer propaganda. Tudo que eu tenho de equipamento eu comprei, tá? Com exceção de alguns que algumas empresas me doaram, mas não de motores e lupas. Então, assim, não existe marca ruim. Façam um teste, experimentem e vejam o que é melhor para vocês. Legal? Então, quando a gente vai fazer um preparo mais agressivo, ou mais invasivo, ou menos conservador, né? Tem vários sinônimos. Essa foto da esquerda mostra um substrato bem escuro, vocês estão vendo? E aí eu já fiz um preparo, eu pego aquela broca esférica redonda, eu passo na proximal, passo na cervical, a lateral dela, a metade, e vou até o outro lado. Então eu faço um sorriso, eu faço um U nas proximais, até a nível cervical, ali que está bem a nível cervical, e vou até o outro lado. Legal? Depois eu pego uma daquelas brocas pontas diamantadas cilíndricas, de extremo arredondado, e desgasto a metade. Por que eu desgasto a metade? Porque olhando por oclusal, como está na foto ao lado, você vê que se existem espaços ou não para você trabalhar. Tá? O quanto você desgastou, na verdade. E se você começar misel e distal, você começa a desgastar, e você acha que desgastou muito e perde a noção. Desgaste uma metade, coloque a guia de preparos, vê se tem espaço, depois desgaste outra metade. Nunca comece misel e distal. É muito provável que você vai ter algum erro. Se você for obrigatoriamente usar a guia sempre, então, se você está acostumado, coloque. Mas se você não usa a guia, toda vez que você prepara sem utilizar uma referência de espaços, você acha que desgastou demais e, na verdade, desgastou de menos. Tá bom? Então, ó, terminamos o preparo. Tá vendo que... deixa eu só ver se eu consigo voltar um slide aqui. Olhem aqui nessa proximal do preparo, bem na papila ali tem uma região escura acinzentada. Tá vendo? Se você não desgastar aí, pessoal, essa área fica escurecida. Então, o que você precisa fazer para eliminar essa parte? Olhando para o oclusal na outra foto ao lado, você precisa desgastar e romper o ponto de contato em direção à palatina. Se você não fizer esse preparo invasivo, você não consegue fazer esse mascaramento, ok? Então, você precisa obrigatoriamente
ser mais invasivo. E nessa próxima foto que eu vou mostrar, vocês vão ver que eu desgastei e fui para trás do ponto de contato. Vocês vão ver, então, que não tem mais substrato escurecido. Aí já é um preparo de faceta mesmo, um preparo mais agressivo. Por isso que eu vou falar da faceta e depois eu mostro de preparos um pouco menos agressivos e vou fazendo umas variáveis. Legal? Então, ó, está terminando essa parte do preparo. O que eu acho importante vocês lembrarem? Tem escolas que pega a broca agora e passa no término do preparo gengival e até entra intracircularmente. Isso é muito perigoso, porque se você passar com a broca, fatalmente você vai molestar ou criar injúrias no epitélio interno aí do suco gengival. Aí, se você fizer isso, tem que ficar com provisório 40 dias. Fala para um paciente com laminado, fica 30, 40 dias com provisório até fazer toda a cicatrização, reconstituir todo o epitélio. Não dá tempo, pessoal. Então, a melhor técnica hoje, que a gente fala de controle de manejo dos tecidos moles, é quando você terminou o preparo, na foto que está do seu lado esquerdo, você para aí, pega um fio retrator, tá? Eu gosto muito dos fios da Ultradent, Ultrapac, gosto muito do 00, tá? Tem 1 0, 2 zeros e 3 zeros, quanto mais zeros, mais fino. Eu gosto muito do 2 zeros. Então, eu paro, coloco um fio, como vocês estão vendo agora na foto da direita, e aí, quando eu coloco um fio retrator 00, você vai ver que você vai mostrar 1 milímetro a mais de dente, ou seja, você afasta a gengiva para cima 1 milímetro, ok? Então, isso ajuda muito a você a fazer um preparo cervical com término intrasucular, 1 milímetro, sem invasão de espaço biológico, sem tocar na gengiva. Vou mostrar a sequência para vocês. Aí, para vocês verem o fio, né? Então, tem esse preto, que é o 3 zeros, o laranja, que está logo atrás, que é o 2 zeros, né? No frasquinho, e o roxinho, que é 1 zero, que é o mais grosso. Então, em sequência, aí, se vocês virem de perto, o preto é mais fino, o amarelo com o roxo é o ideal, que eu acho, e eu acho que o 1 zero, aí, esse roxo, só roxo com branco, ele é mais agressivo, tá? Dependendo do biotipo gengival, ele pode aí ter um problema irreversível e ter uma retração como consequência. Ok? Então, olha que legal. Eu vou colocar o fio agora. E quando eu coloco o fio agora, pessoal, eu consigo ver 1 milímetro de substrato dental. E esse 1 milímetro, que daí eu posso agora pegar a nossa broquinha e nivelar com esse novo limite gengival, 1 milímetro acima. Ok? Você afastou a gengiva para cima, então você consegue levar o término do seu preparo 1 milímetro para dentro do seu preparo. Isso é fantástico. Você termina o preparo sem agredir a gengiva. E vocês vão ver agora, diferente do outro slide, que a mesial do preparo eu já separei. Tá? E tá vendo que a distal do preparo ainda está encostando aí no dente na foto da esquerda? Na foto da direita, depois, eu vou, no preparo final, eu vou alisar ele e vou abrir também na distal do central. Por quê? Se você deixar esse remanescente encostado, ele vai dificultar muito 2 procedimentos importantes, tá? Primeiro, na sua moldagem. Quando você moldar nessa hora, independente do material que você utilizar, na hora que você puxar o molde no final, você vai ver que vai ficar na região papilar um pedaço de silicona. Essa silicona que ficou aí, ela é fundamental para fazer um ponto de contato justo. Mas rompeu e ficou na boca do paciente. Todo mundo passou por isso. Você tirou, fez a moldagem, o paciente fala, nossa, doutor, tem um negócio no meu dente. Aí você vai ver, lá, o material de moldagem que está na papila. Então, você rompeu o material. Você não tem a curvatura perfeita e perfil de emergência perfeito das proximais. Então, certamente, quando você fizer o modelo, é um modelo deformado. O técnico vai te entregar os laminados no modelo de trabalho, está bonito. Vai pôr na boca, tem problema de ajuste proximal. De quem que é a culpa? É nossa que não abriu espaço. Então, a gente precisa aí abrir espaço. Mas o que tem a ver abrir espaço com romper? Se você abrir espaços, o material, a silicona vai passar por aí e não se rompe. Ok? Então, se você fechar, ele entra e como está fechado o ponto de contato, na hora que você puxa, rasga e fica aí. Então, é importante aí no preparo que você abra esse espaço. Ah, Jansen, mas eu prometi a Deus que eu vou ser super ultra conservador.
então, ok. Né? Então, fale com o seu protético, que aí teve um problema e que pode ser um problema de proximal. Mas, Jean, se não tem outro jeito? Tem um jeito que você pode tentar. Como você não rompeu o ponto de contato, você coloca atrás, por palatina, aquela resina de bloqueio gengival, a barreira gengival. Tem várias, né? Top Dana, tem várias marcas aí. Você pode pôr por trás por palatina, onde não afeta o preparo. Por quê? Porque aí quando você moldar, a silicona não atravessa a palatina, então ela talvez não rasgue e fique aí. Talvez ela tenha uma flexibilidade e saia por vestibular. Okay? É uma tentativa. Quando são preparos bastante agressivos assim, é mais difícil. Quando é um preparo minimamente invasivo, que não é tão espesso, preparo tão mais agressivo, é mais fácil de conseguir esse resultado. Se for mais desgastes, ele pode se romper. Ok? Então, é uma dica aí para você abrir sempre esse espaço. E por que eu aconselho abrir? Porque o seu protético precisa fazer troquéis, ele precisa passar uma serrinha aí para fazer uma individualização dos dentes, para poder trabalhar melhor no laboratório. Se ele está encostado, é difícil para ele. Ele vai conseguir, mas pode ter talvez cortou demais, entendeu? E aí depois na boca não encaixa direito. Então, seria ideal que você ajudasse o seu técnico nesse sentido, tá? Outra coisa importante do preparo é essa parte do término incisal aí. Quando você tem o término incisal, muita gente aprendeu nesse lado esquerdo a fazer um degrau. Isso não se faz mais, porque se você fizer esse degrau, o eixo de inserção da sua laminada vai ter que ser cérvico-incisal, como vocês estão vendo aí, ok? E essa ponta que vocês estão vendo que fica na borda incisal de remanescente dental, na boca fica uma lâmina de faca. Então, assim, na moldagem vai dar problema, o protético vai ter problema para fazer esse modelo, ele vai colocar lá o gesso, ele não vai conseguir verter muito bem, vai ter uma bolha, vai quebrar, então isso vai ser um problema. Para adaptar na boca também é difícil, no final você acaba arredondando, entra melhor. Então, hoje a gente usa a opção do lado direito aqui da imagem, que é 45 graus ou até reto, tá? Porque hoje os laminados vão ter um encaixe por uma inserção vestibular e não mais cérvico-incisal, como são os princípios de Schillingborn. Tá? Então, a gente consegue hoje ter um resultado bem adequado aí, porque os laminados hoje vão entrar no sentido vestibular. Observem, ele entra por vestibular, não cérvico-incisal. Isso possibilita que você faça um preparo que não desgasta as proximais fazendo um cone para incisal, porque o encaixe dele é por vestibular, tá? Ele depende única e exclusivamente da cimentação, ok? Voltando para o nosso preparo, então olha ali, ó, agora na distal do central eu liberei. E olha que interessante ainda nessa imagem da esquerda, que o fio está lá dentro, tá? Está lá dentro o fio, e quando eu tento procurar, não enxergo. E aí que você pode abrir mão da técnica de 2 fios, tá? Você coloca, então, quando você colocou o primeiro fio, ele sumiu, você não enxerga, aí você coloca o segundo. É assim que eu faço a avaliação da necessidade do segundo fio. Se você colocou o primeiro fio e você está vendo a imagem igual o da direita aqui, se você vê o fio entre o dente, o término e a gengiva, não precisa do segundo. Porque se você colocar o segundo fio, estando como está na foto do lado direito, você vai criar injúrias nas fibras gengivais. Ok? Você não vai fazer afastamento, você vai fazer sindesmotomia dessa parte. Ok? Então, só coloque o segundo fio se você não enxergar o fio, como é o caso da foto do lado esquerdo. Ok? Você tem duas opções. Você pode pôr o fio, né? Quando você não enxerga mais o primeiro, você pode pôr o segundo fio, 00 de novo, tá? Ou usar, existem pastas de afastamento gengival, tem da TDV, tá? E também tem da 3M, que você coloca lá, deixa 2 minutos, ela faz hemostasia e também separa o tecido gengival do dente. Elas vieram como uma opção de não afastar, não colocar o fio, mas funcionam muito melhor quando você coloca um fio e utiliza esse produto. É um excelente produto também para você fazer aí o escaneamento se você já está na parte de moldagem digital, né? Digital Impression, que a gente chama de DI. Perfeito? Então é isso, só para vocês verem então o resultado final. A queixa da paciente era alteração de cor e era o black space. Então a gente conseguiu aí dar espaços para o técnico trabalhar e conseguir um resultado ideal em relação às pretensões da paciente, ok? Só vou passar rapidamente aqui um caso e a gente passa para as técnicas de moldagem.
que é um caso diferente, um caso que tem, por exemplo, dentes vestibularizados, que já vai ter que desgastar. Então, o que o protético faz? Para ele preparar o modelo, ele vai ter que desgastar os dentes, porque a superfície vestibular estava aí apinhada com outro dente. Então, ele desgasta, te dá essa guia de Duralei, né? Então, ele desgasta o modelo, faz o estiramento correto, tá? E aí, olha a diferença entre um central e o outro. Ele vai te mandar uma guia de silicone, você põe na boca e vai desgastar e deixar plano aí com essa guia que você está vendo. Tá vendo? É só desgastar. Esse é o motor elétrico que vocês estão vendo, ó. Tá, ó. Ele desgasta e não faz o barulho da turbina. Perfeito? Então, aí você fez o preparo. Então, uma variação de preparos para ajudar você no seu dia a dia. Coloque a guia de orientação. Você está vendo que tem uma marquinha de lápis ali no central. Se não tiver espaço, eu marco um lápis. Se tiver inseguro, depois eu vejo na boca e adequo o preparo para ver se tem espaço depois aí. Tá vendo? Ó? Então, no lado esquerdo sem espaços, depois já preparado e com espaços em diversos níveis aí de terço. Terço sisal, terço médio e terço cervical. Depois, pessoal, como confeccionar essas guias, como fazer todos esses preparos, se vocês quiserem acessar, eu tenho um canal do YouTube que eu uso para os meus alunos, que tem tudo passo a passo. Tá? Vocês podem entrar lá, é tudo aberto, é um conteúdo todo livre e gratuito para vocês. Legal? Então, mandei para o técnico, ele viu a cor do substrato, e depois, então, fizemos o provisório, e aí o resultado final. Tá? Olha a diferença como ficou por uma vista oclusal e depois aí o resultado final já cimentados, laminados. Legal? Então agora vamos para a parte final, que agora a gente vai moldar. Tá? A gente tem duas técnicas de moldagem. Uma dupla mistura, tá? E a dupla impressão em 2 passos. Tem a dupla mistura em passo único e o 2, que é a dupla impressão em 2 passos aí. Eu uso mais a dupla impressão, tá? Por quê? Eu acho que na dupla mistura de passo único, tudo ao mesmo tempo, ele resulta uma camada fina de material leve, tá? E eu gosto de um molde que tenha material leve com maior espessura, porque eu quero que o técnico faça um modelo de trabalho para fazer troquéis e um modelo rígido para conferir os pontos de contato, ok? De qualidade, os dois vão dar precisão, mas é que para o segundo modelo, como a camada de material leve, na dupla mistura tudo junto, fica muito fina, ela pode rasgar e você perde quando obtém o primeiro modelo, ok? Então, só para vocês verem como eu coloco um fio, tá? Eu gosto de trabalhar com um fio 00 da Ultrapac e uso uma espátula de inserção fina, inserção de resina. Usa uma espátula de resina que você tem lá, tá? Para você colocar. E antes de colocar o fio, teste do suco. Você coloca a espátula e a direção da parede do suco gengival. Espátulas finas, você consegue colocar facilmente aí, ó, o fio dentro do suco, tá vendo? Tá? Como isso aí são 4 laminados anteriores, inferiores, eu coloquei coisas diferentes que talvez vocês não tenham visto até hoje. Tá? Então, ó, inserindo na gengiva, tá vendo? Uma espátula fina, de espessura fina. Se você usar a espátula de inserção número 1 convencional, ela não entra aí, ela não te ajuda. Então, use espátulas de resina finas. Tá? Diversas marcas são boas aí. Você vai colocando e vai inserindo dentro do suco. Alguns pacientes nem precisam de anestesia, tá? Esse aí talvez eu nem não tenha anestesiado, na verdade é um caso de curso. Tá vendo? Ó? Como é para laminados, você não precisa ir até lá atrás. Você passou o ponto de contato, você para ali, faz a volta e vem, faz tudo de novo do outro lado. Legal? Então era mais para vocês verem essa sequência. E isso aqui é importante. Depois da moldagem, olha a camada espessa de material leve. Isso vai permitir que meu protético faça um modelo, 2 ou 3 modelos, e não rasgue essa parte fina e delgada que está no meu término do meu preparo. Isso que eu acho que no final é o mais importante de fazer esse tipo de técnica de moldagem em 2 passos. Ok? E eu acho que os melhores materiais para você trabalhar quando é material
de silicone de adição é um material que te ajude a trabalhar. Se você tem mais experiência, você acaba conseguindo trabalhar com vários. Mas para todos os meus alunos, quando eu falo qual é o melhor material para você iniciar a fazer moldagem com silicone, certamente vai ser o Variotime. Primeiro, porque ele consegue, ele tem uma hidrofilia, ele chega nas regiões de bastante umidade, e principalmente pelo tempo de trabalho. Ele é um material que ajuda o dentista a trabalhar, e tempo é tudo que a gente precisa hoje, né? Ganho de tempo. Então, você consegue manipular com o tempo e ele vai endurecer com a temperatura da boca. Ele vai acelerar o tempo de endurecimento desse material com a temperatura da boca, até 2,5 minutos na boca. E, na verdade, a maioria dos materiais são 3,5 minutos até 4 minutos, ok? Então, se você está acostumado a ficar cutucando com a unha para ver se endureceu ou não endureceu, você vai sofrer muito com os outros materiais, tá? Porque você vai ficar lá vários minutos tocando lá e demora, né? Demora bastante tempo quando você está com os outros materiais. Com o Variotime é muito mais rápido de trabalhar. Legal? Então, para quem tem dificuldade, o Variotime é um material muito amigável para se trabalhar. Então, só para finalizar, vou mostrar esse caso aqui, a gente finaliza, aqui a gente mostra passo a passo de como eu faço agora a minha técnica de moldagem. É um caso de retratamento, tá? Eu desmontei todo o que tinha na boca, eu tive que desgastar o IMEX, estava muito volumoso, né? Eles erraram aí na passagem da morfologia, então eu estou fazendo um retratamento. Olha quanta cerâmica tinha na borda de sisal, tá? E aí, ó, eu vou colocar o fio de afastamento, exatamente como eu mostrei para vocês ali. Nessa condição, a gengiva está bem legal, ela não está atrapalhando, mas eu vou falar para vocês como fazer o controle tecidual em ocasiões que a gengiva não ajuda. Tá? Tem vezes, pessoal, que a gengiva está muito inflamada, então você vai ter que usar aí um outro material. Esse material é Viscostat, da Outra Dente, é o normal e o clear. Utilize o clear, que o clear não vai pigmentar seu dente. O clear é muito bom, você vai esfregar, como você está vendo aí, ó, o material hemostático e ele vai controlar o sangramento. Esfregue e lave 2 vezes que ele já vai parar o sangramento. Se você gosta de usar aquele material que chama hemostop, você coloca o hemostop e ele para. Na hora que você tira o hemostop, ele começa a sangrar. E você fica aí uma meia hora e não percebe. Tá? Então, o Viscostat hoje é um dos melhores materiais para controle tecidual para você fazer a sua moldagem. Legal? Então, passe ali, esfregue bastante para fazer a hemostasia, depois lave bem. Ok? Isso já é uma situação mais complicada de substratos. E aí, ó, está pronto, os preparos estão prontos, a gengiva está controlada, não está sangrando. E como que eu gosto de fazer o meu preparo? Para fazer o preparo do molde, para fazer a moldagem. Eu coloco a silicona pesada, tá? E antes de começar a endurecer, eu faço movimentos, como eu estou fazendo, de lateralidade. Eu crio aí dentro espaços de maneira que essa moldeira com esse material vire para nós uma moldeira individual, que é o que a gente precisa no final. Tem gente que usa filme Magipack, eu acho que fica muito folgado. Tem gente que usa o provisório, tá? E tem gente que não faz nada depois cria canaletas. Todas funcionam, mas a mais limpa e a mais rápida é você fazer esses movimentos. Legal? Faz movimentos de lateralidade até que você tenha um eixo que não tenha retenção na hora de você tirar e colocar. Depois, você vai usar o material leve aí, ó, tá? Olha, pessoal, estou fazendo sozinho, sem assistente e filmando. Então, se eu conseguir com esse material, facilmente vocês vão conseguir no seu dia a dia. Você carrega ali a sua moldeira, né, que já está com a pesada, coloca a ponta aplicadora, esse vídeo engraçado, com uma pinça velha, né, até no vídeo acontece, soltava o fio, então eu vou puxar o fio, tá? E aí vocês vão ver aí que eu vou inserindo dentro do sulco. Existe uma técnica que você pode assoprar, jogar um vento aí com sua seringa. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você fizer com muita força, esse ar ele pode espalhar demais. Então eu já não coloco mais. Já coloquei uma na minha moldeira com a pesada. Aí eu já só coloco e faço a pressão para obter um resultado melhor aí de molde. Olha aí que legal.
Então, você vai ver uma camada espessa de material leve, dando aí um molde de qualidade para o técnico fazer um modelo, 2 modelos, quantos modelos precisar, e essa parte fina que está aí dentro da silicone, ela não vai se romper, né? Então, a gente vai poder ter um molde de trabalho muito mais estável. Lembrando que a silicone é um material que menos contrai ao longo do tempo, ok? Então, vale sempre utilizar esses materiais de excelente qualidade. Se você tem dificuldades, o VarioTime veio realmente, já faz muito tempo, já é o segundo nome que está no Brasil, veio para ajudar vocês. Então, o preparo anterior que ficou errado, aqueles laminados, o dentista não desgastou o terço incisal, eu só desgastei o terço incisal e arredondei, tirei um pouco de volume para o técnico conseguir, então, fazer os laminados. De 2012, esse caso, as fotos não são tão perfeitas em qualidade, mas era o que tinha de melhor na época. Tá? Então, provando os laminados, e aí depois de 3 dias de cimentado, né? Essa, na verdade, é a boca do José Pereira Flores mesmo. Eu que fiz a boca dele. Ele, como era ali, os dentes grandes de xereque, e aí ficou um dente agora mais harmônico, um dente de Fiona. Né? Eu sempre brinco com ele, mas é brincadeira. E aí um controle de 3 anos que a gente teve aí, no caso do Pereira. Legal? Eu tentei não extrapolar muito tempo e queria deixar como considerações finais para vocês isso que está aí na nossa tela. Tá? Preparos invasivos, que necessitam muito mais cuidados, como eu falei para vocês. Sempre que vocês terminarem o preparo, deixem tudo arredondadinho, como está na imagem, ó, sem ângulos vivos, né? E, se possível, abrir os pontos de contato facilita na moldagem, tá? E também ajuda o seu técnico a fazer os troquéis. O minimamente invasivo, ele realmente quase nada de desgaste, não abrir os pontos de contato, então nesses casos eu posso colocar aquele top-down ou pau-down na palatina para não rasgar, ou se você quiser você pode escanear, o seu protético pode fazer modelos digitais, que vai ficar muito bom também. E os não preparados, né? Os que você não prepara geralmente são dentes menores que vão precisar aumentar o tamanho. Então, assim, os espaços já estão presentes na boca, então você não se preocupa tanto em preservar as proximais, que você vai aumentar o tamanho e mudar a morfologia. Legal, pessoal? Então, eu tentei aí em 50 minutos passar basicamente o que a gente pode fazer nos preparos, quais as variáveis dos preparos para ajudar a gente a fazer esses preparos. E se tiver aí alguma dúvida agora, já deixo meus agradecimentos e deixa eu ver se eu consigo passar para a Paty. Você consegue aí, Paty, pegar a tela? Consigo sim, Jansen. Aqui tem uma pergunta que veio agora no finalzinho da Cristiane. Ela queria, eu acho que ela perdeu o nome do produto. Qual o produto que você coloca para afastar o sulco, além do Ultra Pak? Se eu coloquei um fio e for pôr o segundo fio, em substituição do segundo fio, existem produtos. Voltou? Existem produtos, pastas gengivais da TDV e da 3M que fazem esse afastamento. São pastas de afastamento gengival, tá? Que ele também tem tem um controle tecidual hemostáticos e eles secam bem o suco para você secar e fazer a moldagem ou até mesmo escanear. Eu uso bastante. E no demais, assim, o Vinícius elogiou muito sua aula, a Priscila também, todo mundo elogiando a qualidade da aula. Alguém perguntou aqui se essa aula vai ficar disponível, então essa aula está gravada e ela vai ser disponibilizada para vocês vão receber o link de acesso, tá? Também a gente anexou aí alguns materiais para vocês poderem fazer o download de informações sobre o VarioTime, para quem tiver interesse. E se ninguém tiver mais perguntas, acho que a gente podia encerrar a aula. Queria te agradecer demais pela aula, Jansen, maravilhosa, super didática, linda, muito clínica, né? Eu acho que todo mundo aproveitou muito as dicas clínicas que você pôde passar. Então, queria encerrar e agradecer. Não sei se você quer falar algumas últimas palavras. Não, só agradecer mesmo. Obrigado, Paty. Obrigado a todo mundo. Eu vi que teve bastante gente. Obrigado. Vocês podem entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram, se vocês precisarem, através da Paty, da Kuser. Todos sabem, para quem não sabe, a Kuser é uma super irmã minha de toda a minha carreira.
né? Eu tenho toda a minha vida clínica com resina, com eles, materiais de moldagem, toda. Então, assim, eu sou usuário e também sou fã dessa empresa e desses materiais. Obrigado, Paty. Obrigado a todos. Sempre que vocês Obrigada. precisarem, estou à disposição de vocês pelas redes sociais também. Legal? Obrigado, Obrigada. pessoal. Obrigada. Quem quiser também fazer por e-mail alguma pergunta, pode entrar em contato com a gente, viu? Muito obrigada. Valeu!